Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube. Estamos no nosso curso Pregador com Propósito, módulo de número 4, e hoje nós temos aqui a nossa aula de número 3. E nessa aula de número 3, nós vamos falar sobre o seguinte tema: linguagem corporal e expressão emocional no púlpito. Se você quer que a mensagem que você está pregando seja verdadeira e envolvente, você precisa aprender a alinhar o corpo, o rosto e as emoções com aquilo que você prega. Logo, nós temos aqui como objetivos da aula de hoje compreender o papel da linguagem corporal na pregação cristã, aprender a usar gestos, postura e expressão facial de forma natural e coerente, identificar erros comuns como rigidez, teatralidade e exageros, e também reconhecer o valor da emoção sincera e controlada no púlpito. Também formar aqui pregadores cuja presença transmita autoridade e verdade. Primeiramente, nós precisamos entender que antes da sua boca falar, sua postura, seus gestos, seu corpo já está dizendo alguma coisa, tá? As pessoas percebem a sua postura, seu olhar, seus gestos, tudo isso influencia como a mensagem é recebida. Por isso, a linguagem corporal não é um mero detalhe superficial, irmãos. Ela pode reforçar ou pode prejudicar a sua pregação. Então não se trata de fazer um teatrinho. É sobre coerência entre o que você diz e como você se apresenta. Então vamos lá. Primeiramente, o que é linguagem corporal na pregação, Aldoir? É o conjunto de sinais visuais que o pregador transmite durante a ministração da palavra. Inclui postura, movimentos, expressões facial, gestos com as mãos, contato visual e espaço no púlpito. Tudo isso deve acompanhar e reforçar o conteúdo. Nunca, jamais, de forma alguma, competir com ele. Nós temos aqui também alguns componentes essenciais. Primeiro, a postura. Uma postura firme e natural, ela comunica confiança, presença, sobriedade. Então, evite ombros caídos, mãos escondidas o tempo todo, ficar balançando ou andando sem direção, postura travada, robótica. Evite tudo isso. Então, antes de você pregar, respire fundo, firme bem seus pés, mantenha o corpo alinhado. Você precisa estar presente ali para poder servir os irmãos. Você precisa estar com segurança, com equilíbrio, tá bom? Além da postura, nós temos os gestos. Os gestos podem dar ênfase visual à mensagem. Use os gestos para você fazer o seguinte, tá? Primeiro, apontar uma direção. Por exemplo, olhe para cima, olhe ao redor, demonstrar contraste de um lado para o outro, ok? Contar algo cronológico, primeiro, depois, por fim. Evite repetir sempre o mesmo gesto, irmão. Tá? Gestos exagerados e descontrolados, evite isso. Evite apontar de forma agressiva para a igreja, para os irmãos. Grave, tá, uma pregação sua, ou se você já tem ela gravada, observe os gestos que você faz. Perceba se eles ajudam ou se eles distraem o público. Se eles cooperam, melhoram a mensagem, ajudam a mensagem, ou se estão piorando, complicando ela, tá? Então, se não estiver claro, ajuste isso, tá bom? Terceiro, expressão facial. O rosto transmite emoção, irmãos. E a emoção precisa combinar com o que está sendo dito, tá bom? Vamos lá. Não fale sobre misericórdia com o rosto tenso. Não combina. Também não fale sobre juízo com um sorriso no rosto. Não dá certo, gente. Tá? Então treine na frente do espelho, leia uma frase com diferentes expressões, veja qual delas comunica melhor. Nós temos também ali o contato visual. Olhar
nos olhos transmite verdade, segurança, autoridade, empatia. Olhe nos olhos do seu público. Evite ficar olhando apenas para o esboço. Olhar sempre para cima ou para o chão. Escolher uma só pessoa da igreja para ficar olhando. Evite isso. Tá? O seu olhar deve passar por toda a congregação, como quem está presente e conectado com as pessoas que estão ali. Também nós temos aí as emoções no púlpito. Aldo precisa ter, com certeza, mas com equilíbrio. Emoção sincera conecta, emoção forçada faz você perder a credibilidade. Então você pode se emocionar, mas sem perder o controle da mensagem. Chorar, rir ou se calar podem ser expressões legítimas se forem autênticas, tá? Então, evite gritar sem sentido. Aldir, você não grita, eu grito, mas na hora certa. Tem um propósito, tem um sentido, tá? Forçar choro ou suspiros, né? Aquela coisa que o pregador põe o braço assim em cima do púlpito e deita e faz de conta que tá chorando, e não tá. Às vezes só tá cansado, às vezes o negócio não tá fluindo, ele, né, faz um teatrinho para ver se dá uma emocionada na igreja. Acontece também, fazem bastante. Errado, evite isso. Dramatizar situações que não pedem isso, tá? Pregação não é teatro, gente, é entrega, tá? Erros comuns. Erros comuns. Eu listei aqui alguns erros comuns que você deve evitar. Rigidez total. Então, aquela pessoa que parece uma estátua, já viu? Não transmite nenhum tipo de conexão. Gesticulação descontrolada. Distrai, parece inseguro, parece uma performance, tá bom? Falta de coerência emocional. A expressão que contradiz a mensagem. Movimentos sem propósito. Andar demais no púlpito ou ficar balançando. Tá? Expressões ensaiadas. Parece forçado, as pessoas percebem, gente. Tá? Então evite todos esses erros, tá? Vou passar para vocês aqui um exercício prático, tá? O exercício é exatamente esse. Grave uma pequena parte do seu sermão, depois assista e analise ele. O que é para mim analisar o livro? Se a sua postura está firme ou está travada. Tem diferença. Segundo, seus gestos ajudam ou confundem? Seu rosto comunica o que você quer dizer? É isso que eu quero que você analise, tá? Segundo, você vai fazer o seguinte, uma leitura expressiva. Que é isso? Você vai escolher um texto bíblico emocional, por exemplo, Salmo 23, Lucas capítulo 15, e você vai ler ele em voz alta, com expressão natural. Observe se o seu corpo acompanha o que está sendo lido, se a sua voz e rosto estão coerentes. Aldir, você pode me dar um exemplo? Posso, vamos lá. Eu vou aproveitar que eu estou aqui no computador e eu vou colocar aqui o Salmo de número 23 para ler com vocês, só para que você tenha uma ideia do que eu estou falando para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui que a internet está um pouco devagar. Olha só. O que eu estou falando para vocês é isso, tá? Você vai ler o texto bíblico com a emoção que o texto traz, tá? Com uma expressão natural. Ah, que seria isso? Seria mais ou menos isso aqui, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Entendeu? Sem forçar, só li o texto,
Tentei trazer a emoção que o próprio texto está trazendo por si só, de forma natural. É isso, tá bom? Como que seria uma forma sem expressão? Seria assim, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás... Você percebeu, irmão? Tá? Sem emoção nenhuma, só são palavras ditas, muda demais. Tá? Terceiro exercício que eu quero passar para vocês é esse. Movimento com propósito, tá? Ensaie sua pregação e marque momentos estratégicos para se mover no púlpito, tá? Por exemplo, falar de avanço, caminho para frente, falar de voltar-se para Deus, dar um passo para trás, entendeu? Ou se virar, né? Esses movimentos devem reforçar o que você fala, tá? É isso que eu estou tentando dizer para vocês aqui nesta aula, tá bom? Então, para que a gente possa concluir aqui, porque essas aulas são muito práticas, eu preciso que vocês façam esses exercícios, tá? O corpo também prega, gente. A pregação não é feita só com palavras. Seu corpo, seu rosto, seu olhar e até os seus silêncios comunicam. A sua presença no púlpito deve estar a serviço da mensagem. Seja claro, seja verdadeiro, seja coerente, não exagere, não se esconda, entregue a verdade com todo o seu ser. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Próxima aula nós vamos falar sobre a retórica de Cristo, simplicidade e profundidade na comunicação. Nós vamos aprender como Jesus comunicava verdades eternas sem complicar, sem imitar, sem teatralizar, e por que ele é o nosso maior exemplo de pregação eficaz. Deus te abençoe e até a próxima aula.